CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Vou contar um pouquinho da história para vocês e aí a gente entra nas orientações do Marco, tá? Foi nesse último final de semana, segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde lá de Guaçuí, uma pessoa, ela teria ido visitar, né, junto com um grupo, o Cristo Redentor da cidade, e aí um deles entrou num local que é de acesso restrito e lá tinha uma colmeia. E aí o que aconteceu, né? Houve o ataque das abelhas. Essa pessoa, ela tentou fugir, caiu, quebrou a perna, teve uma fratura exposta. Os demais que foram atacados, todos passam bem, tá? Foram socorridos e passam bem. Numa situação como essa, que a gente se depara aí, se surpreende, né? Com o enxame de abelhas, o que a gente faz, Marco? A gente corre, a gente se joga no chão, a gente chora, o que a gente faz? Bom dia a todos os dia. ouvintes, bom dia Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. As abelhas são insetos sociais, então elas têm todo um controle da sua população, cuidado com a sua população. Você acabou de falar que ele entrou numa área restrita, Isso. com uma imprudência do indivíduo e de outras pessoas, que tinham outras pessoas também. Então, quer dizer, é um indivíduo que ele protege seu território. Então, na verdade, a abelha só usou a sua forma de proteger o território. As abelhas desempenham papéis extremamente importantes. Você tem abelhas enfermeiras na colmeia, além da rainha, né, do zangão, das operárias. Você tem soldados que tomam conta da colmeia, que ficam ali no entorno da colmeia. Então, um movimento brusco, um som alto, pessoas falando alto, entraram no território, as abelhas atacaram como forma de defesa. Você sabe que as abelhas, quando liberam o ferrão, elas morrem, né? Uhum. Então ela morre pela colmeia, ela se dedica à colmeia. Então a colmeia, ela tem toda uma organização social, é uma sociedade, por isso que é chamada de inseto social. Abelha, cupim, formiga, são extremamente organizados. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para entrar em local que está ali restrito. Então, não entra, né? Se tem uma colmeia de abelha, não se aproxime. Então, é muito importante ter esse cuidado. Roupas coloridas, perfumes muito, né, proeminente, aqueles perfumes muito fortes. Isso atrai a abelha? Atrai roupa a abelha. colorida? Não, roupa colorida vai chamar a atenção da colmeia. Tá. Você não passa despercebido. Aham. Tanto é que você vai fazer qualquer trilha, qualquer trabalho científico num ambiente natural, as roupas têm que ser neutras, um bege, uma roupa camuflada, um verde. Evitar a roupa colorida, porque acaba atraindo o inseto. Uhum. O inseto, ele para se proteger, ele observa aquele colorido e ele ataca mesmo, né? Uhum. Então, não se aproximar das colmeias, ter todo um cuidado de não ficar usando perfume. Tanto é que pesquisador não usa perfume. Ele vai para o meio ambiente sem nenhum perfume, porque os animais são muito olfativos, utilizam muito olfato. Então, roupa colorida, movimento brusco. Então, sair correndo, a pessoa sai correndo, aí chama a atenção das abelhas, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado. E o que eu faço quando tiver uma colmeia na minha casa? Você vai chamar o corpo de bombeiro, você vai chamar o centro de zoonoses da prefeitura, o bem-estar animal, sempre um setor apropriado para retirar aquela colmeia, porque eles vão estar com um vestimento também apropriado para não ser atacado. Para não ser atacado. Quer dizer, atacado eles vão estar protegidos da picada. Vão né? estar protegidos, uma roupa com tela, tem roupa própria para isso. Então, se você encontrar uma caixa de marimbondo, uma colmeia de abelha, vespas, procure chamar o órgão especializado do seu município. Bombeiro, por exemplo, eles são especialistas, têm roupas apropriadas, tem, né, toda uma estrutura para subir, tem guindastezinho hidráulico para subir até a colmeia e retirar. E caso você seja picado, cada pessoa tem uma reação. Tem gente que tem uma reação muito amena, né? Um vermelhidão no local. Outras pessoas são alérgicas, pode virar óbito. Choque anafilático, né? Choque anafilático. Então, tem que procurar um posto de saúde mais próximo, um PA mais próximo e para ter o primeiro atendimento ali. Então, cada pessoa vai reagir. Você não sabe, você sabe se é alérgica a Não. picado? Ninguém sabe, eu não sei. Né? Já fui picado por marimbondo. Marimbondo na cabeça, no couro cabeludo. Nossa, eu já fui picada na mão.
Eu estava numa unidade de conservação, fazendo um trabalho de pesquisa, tinha uma árvore caída, quando eu fui retirar, tinha uma caixa de marimbondo atrás, e a coloração, esses animais, eles são muito inteligentes, né? Até a própria casa das abelhas tem uma coloração muito parecida com a madeira, para camuflar contra os predadores. Você quer ver um predador de abelha? Quem come formiga, abelha? A formiga contamina a colmeia, insetos também consomem, aves consomem abelhas, né? Mas o maior problema de uma colmeia, principalmente cultivada, é formiga. Presença de formiga, por exemplo, nós temos 3 caixas de abelha sem ferrão no pátio de uma escola aqui na Enseada do Suá. Uma caixa morreu porque a escola foi imprudente e aplicou o veneno de final de ano lá fora do horário. Você não deve aplicar fumacê antes do sol se pôr. Só pode aplicar fumacê quando começar a escurecer, porque as colmeias já foram fechadas. Ela fecha a colmeia das 6 em diante, 6:30. Então, é uma forma também de você proteger os insetos do bem que polinizam. As abelhas são responsáveis por grande parte da produção agrícola do planeta Terra. São muito importantes, tem toda uma organização social. A abelha rainha tem o voo nupcial, que é a coisa mais linda. E ela vai copular, ela vai com vários machos, porque ela armazena espermatozoide de vários machos, para proporcionar variabilidade genética. E os machos, né, que são os zangões, são filhos só da mãe. Eles não têm pai. O óvulo, ele se desenvolve, né, por um processo que a gente chama de partenogênese. Nós até comentamos isso aqui há uns dias atrás. Sem a presença do espermatozoide. Então, o zangão, carrapato, né, são indivíduos, o escorpião que nós falamos, também são indivíduos que se reproduzem por partenogênese. Então, é um processo muito especial. São óvulos especiais que são selecionados para a formação dos machos. Olha que coisa bacana. As fêmeas natureza, todas, né, são por reprodução. Espermatozoide mais óvulo. Então ela tem, né, toda uma estrutura do aparelho reprodutor. É um animal sensacional, muito importante. Sem as abelhas não teria vida no planeta Terra. Nós iríamos passar fome aqui no planeta. Olha a importância. Então, se você encontrou uma colmeia, não queira colocar fogo, se aproximar, dar uma paulada na colmeia com galho, porque a abelha vai procurar proteção. Ela vai proteger a colmeia e vai te atacar. Então, movimentos bruscos. Se a gente estivesse no lugar desse rapaz aqui, o que você faria na situação dele? Olha, depois que foi picado é complicado, né? Abrir a porta lá e deixar o cara... Tem que fechar a porta e sair. Tá. Tentar fechar de forma mais rápida. Se abaixar, acho ajuda? Que ele não observou. Ajuda também. Se você deitar no chão, ajuda também. Sai do campo de visão delas, né? Sai do campo de visão. E outra coisa, quando você corre em zigue-zague. Olha, não outra corre dica. em linha reta, né? Porque você em linha reta, você facilita, você vira alvo fácil. Mas o ideal é se jogar dentro d'água também, eu já ouvi que ajuda. Se você estiver próximo de um córrego, de uma lagoa, né? Aí facilita bastante. Mas o ideal é mesmo a gente ter um pouquinho mais de prudência, não entrar em local que não está apropriado, ser mais observador. Você está fazendo uma trilha, observe o que está no seu entorno. Tem muita coisa acontecendo num ambiente de mata. Ali é um processo vivo, né? É um ambiente vivo, a teoria de Gaia, né? Terra viva, ambiente vivo, com muito movimento, tem vespa, tem abelha, tem predador, tem presa, tem toda uma relação entre esses indivíduos. As plantas também estão competindo umas com as outras, né? Tem toda uma forma de proteção de uma planta em relação à outra e tem competição também. Então, se você se aproxima e viu a colmeia, afaste-se lentamente, sem movimento brusco, sem fazer barulho, pede silêncio. Aliás, na floresta, por exemplo, é lugar de silêncio. É para você ouvir os pássaros, ouvir, né, os insetos que estão ali, como a cigarra e outros, né? Ouvir os movimentos, o batimento das asas, curtir o ambiente. Aí você vai num local, dá gargalhada, fica falando alto, pode ser atacado, não só por abelha, por marimbondo também. Então tem toda uma relação. E as abelhas, além de tudo, elas produzem diversos produtos, né? O pólen, que virou um alimento riquíssimo, o própolis, que é um antibiótico natural, a geleia real. Por que a abelha rainha é a única fértil da colmeia? As operárias são estéreis, porque ela consome geleia real desde a fase embrionária, e isso estimula a formação da sua gônada, né? Do seu aparelho reprodutor. Então ela se torna fértil. Ela é selecionada
Então, numa colmeia só tem uma rainha? Não, tem outras que estão sendo preparadas para a formação de novas colmeias e também para substituir aquela rainha, porque ela tem um prazo, ela tem um tempo de vida, então vai ter que ser substituída por uma princesa que vai virar rainha. E você sabe, Fernanda, que as princesas, você quer formar uma nova colmeia, você retira uma princesa... E como é que você se conhece a princesa lá da... Já dá para saber a diferença de tamanho. Se você não fechar outra caixa e deixá-la ali isolada por uma semana, 10 dias, ela jamais vai virar rainha, porque ela reverencia a rainha, ela não tem personalidade de rainha. Então, quando você fecha a caixa e dá um tempo, dá um prazo, ela vai adquirir personalidade e, de preferência, colocar longe da colmeia onde ela foi originada. Tem muita coisa bacana. Tem. A abelha rainha, ela libera hormônios durante o voo nupcial que atrai os machos, os feromônios, os machos ficam loucos, né? De vontade de copular a rainha. Então é uma forma de atração, a sedução. Ela libera os hormônios no ar, na atmosfera, acaba atraindo vários machos. Mas vários machos é muito importante, porque proporciona o armazenamento de espermatozoides de vários machos para uma variabilidade genética para a perpetuação da espécie. Vamos para a perguntinha aqui do Alexandro. Patrícia. O Alexandro está falando de um caso que aconteceu. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos aí da CBN. Aqui é o Alex da Serra. No condomínio que eu moro aqui, Fernanda, tinha uma colmeia de marimbondo. Aí a síndica foi e isolou a área, né, para as crianças não ficarem brincando ali próximo, e chamou o bombeiro. Aí o bombeiro foi e falou que ela ia sair. Se ela não saísse, era para chamar eles de novo, que eles iam dar um jeito nela. Aí parece que ela estava fazendo um negócio lá, ela falou o nome que eu esqueci. Aí aquela colmeia sumiu do nada. Só ficou evitando de as pessoas ficarem brincando ali, as crianças. Aham. É isso mesmo. E no verão agora, elas estão mais agitadas. Então tem muita abelha entrando dentro de casa. Por exemplo, lá na casa da minha mãe, ontem entrou uma abelha solitária lá. E aí? Aí depois ela saiu. Né? Ter calma, nessa hora não é ficar fazendo um movimento brusco, porque ela vai tentar, ela vai se proteger. Então acaba picando, né, os animais, as crianças. Então tem que ter todo um cuidado. E o bombeiro é o ideal, porque eles são preparados para isso. São treinados para retirar essa colmeia. Então o verão agora, todos os animais ficam mais, o metabolismo acelera, essa temperatura altíssima, estão procurando água, estão procurando o ambiente. Você sabe que a abelha precisa de água para manter, né, toda a sua sobrevivência. Então bebe água. Todo criador de abelha, ele tem um ponto lá de água para poder abastecer as colmeias. Tem muita coisa bacana. Aprendemos muito hoje, viu? É uma sociedade muito inteligente. Se a gente copiasse um pouquinho das abelhas, o mundo seria muito melhor. É isso. Vou fechando aqui com o Gladson, ele falando que assistiu recentemente, né, uma reportagem falando sobre a extinção de várias espécies por conta das queimadas, dos agrotóxicos, né, e dos efeitos climáticos, então, que hoje o habitat dela é muito sensível. Isso mesmo. E o pessoal do fumacê, não aplique o fumacê antes de escurecer, porque você acaba matando animais do bem, animais que são importantes para a nossa vida aqui na Terra. Até quarta, Marco. Até quarta-feira que vem. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.